Vamos falar um pouquinho sobre a situação internacional. Olha só, um documento da ONU revela como Israel boicota ajuda humanitária na faixa de Gaza. Limitação de vistos a funcionários internacionais, desalojamento de suas sedes históricas, bloqueio de contas e até o confisco de mercadoria pela aduana. Essas são algumas das medidas que a ONU acusa Israel de adotar contra a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, a UNRWA. Um documento enviado pela chefia da agência para o presidente da Assembleia Geral da ONU, obtido pelo UOL, tenta conscientizar as potências e a cúpula da ONU sobre o fato de que haveria uma tentativa deliberada de inviabilizar o socorro humanitário aos palestinos em Gaza. Segundo a Unicef, por exemplo, veja só, mais de 1.000 crianças foram alvos de amputações, muitas delas sem anestesia, porque esses produtos foram barrados na fronteira. É de uma crueldade que não dá nem para imaginar, né? A gente conversa um pouquinho sobre todas essas notícias com o Fernando Horta, historiador e professor, sempre com a gente aqui às segundas. Tudo bom, Fernando? Como você está nessa semana que começa agora, mês de março? Tudo bom, Thalita? Um beijo para você, um abraço para quem está nos assistindo nesse momento. Finalmente a gente passa esse momento aí prolongado de festas, que nesse ano não teve muita festa, teve muita dengue, especialmente para quem está no Rio aí, e em Brasília, mas a gente já começa com algum alento nas notícias, né? Uma economia que vai melhorando um pouco, informações de que o presidente Lula vem cumprindo com grande parte daquilo que tinha assinado, que tinha se estabelecido ali, aos trancos e barrancos a gente vai vendo, o governo não é fácil de desfazer, mas o Brasil vai se reconstruindo, né? A velocidade que a gente queria que fosse um pouquinho mais rápido. Agora, essa questão internacional ainda machuca muito. Lembro que a gente falou aqui o ano passado sobre os vídeos de bebês e crianças mortas por conta dos bombardeios de Israel, e isso não cessou e vem se tornando cada vez pior. Então, o cenário internacional parece que não deslinda, e acho que a gente vai ter que começar a se preocupar um pouquinho com isso, porque nesse mundo globalizado o que acontece lá fora nos impacta aqui dentro, é impossível ser diferente. Exatamente. Eu estava com o Fernando Horta aqui na quinta-feira passada, quando aconteceu aquele episódio do que ficou conhecido como esse massacre da farinha, né, que Israel atacou essas pessoas famintas ali, palestinos famintos na faixa de Gaza. A gente comentou sobre essa situação extrema, violenta. Minha internet deu problema, né? Não, deu uma batidinha, mas já voltou. Beleza. A gente comentou, então, bastante sobre essa situação na faixa de Gaza. Daqui a pouco eu converso mais com a Elaine Silva também, que é doutora em Direito Internacional, sobre essa situação, porque é isso, é um assunto urgente, a gente precisa ficar com esse foco. Mas eu queria conversar com você hoje, Fernando, sobre algumas situações aqui do nosso cenário político nacional, sobre medidas positivas, e daqui a pouco eu trago uma delas em relação a um anúncio que Lula está fazendo daqui a pouquinho, agora às 3 horas da tarde, que é sobre motoristas de Uber, né, mas a gente já fala sobre isso. E antes eu queria falar sobre essa questão da justiça, né, como a justiça vem atuando para prender, para punir os golpistas que tramaram ali contra a democracia em 2022. A gente tem como parte disso essa notícia do relatório dos CACs, né? Que CACs foram distribuídos aí para pessoas, inclusive julgadas, condenadas, pessoas foragidas da justiça. E a gente já vinha conversando sobre isso, sobre como essa distribuição facilitada de armamento era para tentar se formar um exército ali bolsonarista para auxiliar esse golpe que estava em planejamento. Então tem uma relação direta quando a gente fala em militares aí depondo e dizendo que realmente tiveram reuniões com pauta golpista, e isso está soando alerta aí nas forças militares, e ao mesmo tempo que a gente tem notícias sobre esses CACs sendo distribuídos para formar esse exército paralelo, essa milícia que auxiliaria nesse processo golpista que Bolsonaro tramava, né? Como que você vê essas informações que fazem parte desse grande quebra-cabeça que a gente começa a conseguir encaixar, né? Formar esse todo para entender o que aconteceu ali em 2022, Fernando? Então, Thalita, os modelos de Estado que o Bolsonaro entendia como bem-sucedidos e que de alguma forma ele copiou foram o modelo norte-americano, especialmente durante o período Donald Trump, e o modelo de Israel.
Em ambos os modelos, a população civil é armada. Nos Estados Unidos, isso por força da própria história deles, e no século XVIII, a ideia de se armar significava, em grande medida, lutar contra o poder central. Às vezes as pessoas pensam que é para se defender da Inglaterra, até tinha alguma questão ali, mas o principal era se defender do poder central. As províncias norte-americanas, as colônias norte-americanas, elas tinham muito medo de que o poder central viesse a se tornar imperial e obrigá-los a fazer coisas absurdas. Então, havia essa história de você manter o cidadão armado para que dali derivasse uma defesa da sua própria liberdade. Essa corruptela toda acabou sendo entendida pelo governo Bolsonaro como entregar armas para as pessoas para ajudar ele a fazer os interesses dele. A mesma coisa acontece em Israel em grande medida por conta do histórico de disputa com a Palestina e com os vizinhos árabes na região. Também se formou um Estado tremendamente armado. Nenhum dos dois exemplos, na realidade, nos ajudam muito a entender a violência urbana no Brasil, porque nos Estados Unidos você tem uma quantidade gigantesca de pessoas armadas, assassinatos para todos os lados, uma polícia extremamente violenta, né? A mesma coisa acontece em Israel. Aqui não ia ser diferente, sabe, Thalita? Todos os especialistas avisavam. A distribuição de armas mata essencialmente policiais e mulheres, e foram as pessoas, os grupos sociais que mais foram prejudicados no ano passado. E óbvio que isso não ia passar incólume daqueles que querem as armas para o crime organizado especificamente. Quer dizer, se já com todo o controle que nós tínhamos antes, ao acesso às armas, o crime organizado já conseguia isso, e quando eu falo crime organizado, eu incluo aqui também as milícias, tá? Porque é comum uma interpretação de que o crime organizado é só o tráfico. E hoje no Brasil, o crime organizado é o tráfico e as milícias também em pé de igualdade. Então era óbvio que isso ia acabar acontecendo, e vou dizer mais, é muito provável que esse relatório não tenha pegado todo o tamanho do problema, porque o que tem de gente desses CACs que servem exclusivamente de passagem, fingem que compram e revendem essas armas a um valor extremamente alto, é uma coisa impressionante. A Polícia Federal podia fazer uma análise um pouco mais avançada sobre isso, aprofundada sobre isso, e descobrir essas questões. Nada disso era, vamos dizer assim, impossível de se ter imaginado na época. Mas o problema, Thalita, é que a elite brasileira fez um acordo com o Bolsonaro quando ele se elege em 2018. E o acordo é qualquer coisa menos o PT. Bolsonaro ganhou uma carta em branco para fazer o que quer que se fizesse, desde que ele desmontasse todos os sistemas de proteção social que buscavam ter uma sociedade um pouco mais igualitária. Quando a elite acordou para o tamanho do problema que Jair Bolsonaro significava, já era tarde para a gente reverter os danos. E nós estamos às voltas aí com todo esse problemão e ainda não conseguimos resolver. Como você vê junto a isso tudo, essa questão dos militares que foram ouvidos na semana passada, principalmente Freire Gomes, que foi esse último comandante do exército de Jair Bolsonaro, né? Ele foi ouvido não como investigado, como testemunha ali, e ele, num depoimento de mais de 7 horas, e ele teria dito muita coisa, contribuído muito para as investigações, mas uma das coisas que ele disse foi que essas reuniões aconteceram, né, com a cúpula militar ali, de planejamento de um golpe. Tanto é que parece que aliados de Bolsonaro, forças militares, estão olhando ele como um traidor. Engraçado, né? As notícias hoje dão conta disso, de que ele é visto como um traidor. Não é mentiroso, ele é traidor, ou seja, ele contou o que não podia, não é que ele mentiu nessa confissão que fez. Eu achei bastante interessante. Mas como você vê essa questão militar que se desenha agora e participação ativa, de fato, ali nessa trama golpista? Então, Thalita, você pegou muito bem a nuance da coisa, né? O fato dele ter sido ouvido como testemunha e não como investigado já mostra que a Polícia Federal está agindo corretamente dentro dos princípios da delação premiada. Já ofereceu a ele a possibilidade de simplesmente corroborar ou negar ou trazer mais provas àquilo que o Cid tinha dito. Então, ele é uma testemunha de composição nessa coleta de provas. Mas você pega muito bem. Os militares, por que o mundo militar não pode estar junto do mundo civil, no que nós chamamos de democracia, eleições e tudo mais? Porque a regra dos militares é a amizade e camaradagem acima de tudo.
Eles não têm a Constituição acima deles, eles não têm um código de leis, não. É o que é tratado com o meu superior. Se o meu superior decide, eu sou obrigado a defender absolutamente tudo. Isso cria uma instituição inteira disposta a estruturar o crime, as condições de crime, desde que sejam ordenadas de cima para baixo. E é isso que o Exército ficou indignado. Quer dizer, o Freire Gomes não deu voz de prisão ao Bolsonaro naquele momento, deveria ter prendido, não prendeu por medo do que estava acontecendo, do que ia acontecer, mas também não colocou o Exército à disposição para fazer aquele golpe. E isso deixou, obviamente, os membros que queriam o golpe indignados, porque havia um acerto entre todas as lideranças. E para o Exército, a ordem do superior, ela está acima da Constituição, ela está acima de qualquer ideia de crime. E é por isso que os militares não podem participar de eleições, não podem estar junto nos processos de administração pública, porque a regra deles não é se submeter a regras institucionais e constitucionais, é a ordem do seu superior. E quando você denuncia o seu superior, você se torna, como você mesmo percebeu aí, traidor. Não é, o crime para os militares não é problema. Se tivesse que dar o golpe, eles dariam. O problema é ter desobedecido a ordem do meu superior. E isso não pode acontecer, porque isso transforma toda a administração pública num poço de gente querendo trazer regras, normas e estruturas que não estão ali colocadas simplesmente porque o seu superior mandou. De alguma forma, o Exército vai se desfazendo, pelo menos esse discurso, né, de que são sempre honestos, corretos, patrióticos, ele vai se desfazendo e talvez a mácula que seja colocada sobre as forças militares não termine nunca, viu, Thalita? Agora, esse era o momento que o presidente Lula já deveria estar pensando em como resolver a questão civil-militar no Brasil, porque as evidências que nós temos é que não se pode confiar em absolutamente ninguém que tenha algum tipo de estrela na lapela, porque a gente não sabe quem é que está mandando na parte de cima disso tudo. Infelizmente, a gente tem comentado sobre isso, esse é um dos vespeiros que Lula não quer mexer, né? Essa questão militar e referente a exército e tudo mais. Enfim, a gente fica aguardando, né? Inclusive o desenrolar das investigações, mais capítulos da investigação sobre o que aconteceu ali em 2022 e a cúpula ali que planejou, então, esse atentado golpista contra a nossa democracia. A gente segue acompanhando. Em relação a números, né, a situação do país que parece melhorar, é engraçado, e daí eu queria um comentário seu sobre como a imprensa lida com tudo isso, né? Eu lembro que o Estadão soltou, parece que uma reportagem outro dia, que foi rebatida não, o presidente Lula se aproveitou do título, né, e postou ali no Twitter, no X, era um questionamento que fazia o Estadão, assim, os salários melhoram e a inflação não. Em queda. Isso. Inflação em queda. Por quê? Daí ele repetiu essa perguntinha, né? O Lula postou isso. Por quê? Fazendo a pergunta assim, quero te ouvir, Estadão, por que isso está acontecendo? Não, ele botou o porquê e do lado ele botou um trevo de 4 folhas, que era para mostrar que era sorte, porque o Estadão dizia que era sorte. O tweet foi o tweet foi fantástico, foi sensacional, parabéns para quem bolou aquele tweet ali, porque ele é muito direto, né, e usa aquele argumento que a imprensa brasileira usa há muito tempo, quer dizer, a economia melhora com Lula por sorte, né, porque a grande questão do jornalismo é estabelecer nexos de relação causal entre a realidade que as pessoas estão observando e aquilo que as pessoas conhecem, né? É o que você faz aqui no Bom para Todos, quer dizer, a gente está vendo aquela mortandade de gente lá no Oriente Médio, quem não teve oportunidade fica perguntando, mas por quê? O que está acontecendo? Então o jornalismo faz essa situação. Agora, no que tange ao presidente Lula e aos governos do PT, toda a relação de nexo causal que eles tentam colocar sorte. O PT não tem nenhuma agência sobre isso, o presidente Lula não tem nenhuma causa sobre isso. O alinhamento dos astros é que faz que quando o presidente Lula se eleja, as coisas comecem a funcionar. Só que isso virou tão ridículo, essa história, que de alguma maneira o presidente está se aproveitando disso. Ótimo para o processo de comunicação, excelente, mas nos leva a pensar até onde nós vamos com um jornalismo desse nível que nós temos no Brasil, né? Então, o país melhora, os empregos começam a melhorar, os salários aumentam e a inflação não. E a resposta é, porque antes nós tínhamos um exército de reserva brutal, gente desempregada, que não tinha condição de sobreviver naquela situação. Quer dizer, aquilo tudo que construíram desde o governo Dilma, né, que fabricaram uma crise econômica no governo Dilma, bem da verdade, naquela época, não sei se tu lembra, os jornais diziam assim, a Ford investe tantos milhões no Brasil, apesar da crise, né?
o valor da batata diminui apesar da crise. Tudo era apesar da crise, porque eles criaram uma crise econômica por uma retenção muito grande do processo de investimento. E aquilo hoje se mostra como foi falso, como toda construção para desarmar a estrutura do governo do Partido dos Trabalhadores foi falsa. E aí é que o presidente pisa em ovos, vamos dizer assim, porque tem que reconstruir o país, tem que tomar essas direções nessa situação, mas não pode ficar contando com uma imprensa minimamente, vamos dizer assim, honesta, né? Ela sempre vai procurar a perversidade, e o que a gente está vendo aí hoje é isso. Saiu uma informação agora de que o governo do presidente Lula melhorou em 9, se não me engano, dos 11 índices que eles pesquisaram, né? Mas sempre tem aquela situação, mas, né, as contas não estão boas. As contas o UOL trouxe isso, né? O UOL Exato. trouxe isso. A educação e a saúde melhoram, mas as contas públicas não. Pô. Exato. Então sempre tem um mas ali para a gente colocar, porque o objetivo é desinformar. E o pior, Thalita, é que essa galera é que depois fala contra as fake news. Essa galera que durante 30, 40 anos no Brasil foram produtores contumazes de fake news, né? Foi com a imprensa escrita e com essa imprensa que está aí que construíram a mentira de que, né, o sequestrador do Abílio Diniz era do PT. Você lembra que o presidente Lula tinha um 3 em 1, que na época custava uma fortuninha de dinheiro, ele tinha, para tentar dizer que o presidente Lula era rico? É essa imprensa aí que acusou lá atrás o Juscelino Kubitschek, por exemplo, de ter um apartamento no Rio de Janeiro, que acusou o presidente Lula de ter esses apartamentos também. Quer dizer, esse processo de fake news, como nós chamamos hoje, essa disputa da realidade, né, essa desinformação deliberada, ela é parte da história do Brasil. O que está se reclamando agora por parte dessas elites é que eles perderam o monopólio disso. Eles não são mais os únicos que podem mentir. A mentira não vem mais no Jornal Nacional, na capa da Veja ou na Isto É Somente. Agora está também em todas as redes sociais e é utilizado por todos os grupos de uma maneira ou de outra. E por isso que eles estão um pouco revoltados. Agora, convenhamos, né? Estava na hora da gente criar um processo gigantesco de letramento digital no Brasil para que a gente pudesse, de alguma maneira, diminuir esse poder que essa gente tem. Uma parte do segredo dessa dominação das elites é manter a gente, ou grande parte da nossa população, numa condição de educação aquém do que seria necessário para entender as coisas do mundo. É por isso que, às vezes, eu cobro tanto do presidente um olhar mais diferenciado para a educação, porque isso significa diminuir a pressão que ele próprio sofre vinda de outras áreas. Fernando, queria te ouvir sobre esse projeto de lei que Lula assina hoje. A cerimônia estava marcada agora para as 3 horas da tarde, e ele envia esse projeto de lei ao Congresso que dá conta do tratamento em relação a essas pessoas motoristas, né? De empresas, deixa eu ver, a proposta por enquanto foca apenas no transporte de passageiros, os Ubers, né? As negociações com empresas que tratam do transporte de alimento encomenda ainda não avançaram, mas essa minuta do projeto estabelece uma remuneração mínima aos motoristas, limita a carga horária diária de até 12 horas. Então, esse projeto de lei que agora chega ao Congresso. Assim, qual é a sinalização de um projeto como esse? Para quem Lula sinaliza e com qual objetivo? Quais as chances de um projeto como esse ser aprovado ali no Congresso Nacional? Eu queria te ouvir um pouquinho acerca dessas questões. Essa é um dos grandes problemas, uma das grandes bombas que o presidente vai tentar desarmar agora. Durante o processo da campanha, da eleição, o presidente Lula se comprometeu, de alguma maneira, com esses trabalhadores explorados desse jeito, né? E esse comprometimento, ele, na realidade, se tornou base da campanha, né? Ali se pretendia trazer tanto os trabalhadores do Uber quanto aqueles que entregam, né, os trabalhadores de entrega, para dentro da CLT. De alguma maneira parece que essa perspectiva não vai andar, porque tanto no STF já houve julgamento sobre isso para reconhecer que eles não têm direito à CLT, como também na estrutura política brasileira, especialmente aí o Congresso, um certo antagonismo a essa ideia. Então, isso não vai andar para frente. O que faz o presidente Lula ter um problema muito sério, porque tem que resolver as demandas desses grupos de explorados e precisa necessariamente compor com o apoio que o governo tem agora, né? Então, se chegou à conclusão que esse projeto de lei seria um meio
meio termo. Não entrega a CLT, mas obriga as plataformas a terem um regime de direito próprio, específico, que deve, em primeiro momento, diminuir o processo de exploração do motorista, porque hoje nós temos motoristas que trabalham 18, 20 horas, muitas vezes, dentro do app para poder receber alguma coisa, na medida em que o aplicativo cada vez vem pagando menos, e isso, na concepção do governo, imagino que traga um marco legal para organizar o setor. O problema é que se nós não fizermos uma comunicação muito assertiva com essas pessoas, esse projeto de lei vai ser entendido como ruim, porque ele não atende nem os grupos de esquerda desses movimentos, que gostariam de já obrigatoriedade da CLT, e vão diminuir a possibilidade de trabalho, assim entendido pelos grupos de direita, porque obrigam necessariamente um valor mínimo, porque estabelecem ali uma condição de tempo máximo para que se trabalhe. Então, se nós não tivermos uma comunicação para explicar que esse projeto é fruto de uma intensa batalha e que é o possível que nós tenhamos como avançar agora, antes de um processo de convencimento mais geral na sociedade, o presidente Lula vai passar por ruim nessa situação, né? Por não ter alcançado nem o caminho da CLT e, no final das contas, ter, abre aspas, prejudicado o ganho de algumas pessoas nessa situação. Então eu vejo com muito cuidado, é uma situação muito delicada, porque nós precisamos trabalhar essa questão da superexploração que vem sendo feita especificamente a partir das novas tecnologias, mas as soluções que nós tínhamos no século XX, que em grande medida era a CLT, parece que não são mais aceitas por parte da sociedade. A gente precisa voltar a conversar isso. Eu tenho medo como é que isso vai bater nos grupos de motoristas de aplicativo. Já nos grupos de entrega, de motoristas de entrega, não bateu muito bem, não. Viu? Já há movimentações muito fortes, indignadas, porque a promessa era de CLT, de reconhecimento, e o STF parece que não está a fim de participar desse acordo, não. Puxa vida. Essa semana, se eu não me engano, a gente vai discutir, inclusive, as tomadas de decisões pelo Supremo Tribunal Federal que impactam essa classe de trabalhadores, então entregadores, motoristas. A gente vai ter aqui no Bom para Todos uma discussão aprofundada sobre isso, tá bom? Convido todo mundo a acompanhar, inclusive. Fernando, ponto alto da semana, para onde a gente deve olhar, para o que a gente deve ficar atento? A gente deve olhar para a construção que a Polícia Federal está fazendo desse caso que envolve o presidente Jair Bolsonaro, a construção que ela vem fazendo para demonstrar que ele está efetivamente imbricado e foi parte não apenas acessória, mas essencial da estrutura do golpe. Quer dizer, os novos depoimentos, Jair Bolsonaro deve ser chamado para ter um novo depoimento ainda, acho que ou no final dessa semana ou no início da semana que vem, mas o CID está marcado ainda o depoimento para essa semana e deve falar algumas coisas a mais. A ideia é forçar outros membros do Exército que quiserem efetivamente ter algum tipo de olhar diferenciado por parte da justiça para os seus crimes, a iniciarem processos de delação. Então nós estamos vivendo um grande cabo de guerra entre essas doutrinas militares que exigem submissão, né, total aos seus superiores, e o Estado democrático de direito com as suas regras, que quer encontrar e punir aqueles que de alguma maneira ameaçaram a existência da democracia. Esse cabo de guerra vai vir até o final da semana e eu tenho a impressão que o CID deve falar um pouco mais, e aí começa a aumentar ainda mais vamos dizer, a pressão contra os militares que ainda não delataram. É uma confusão bastante grande e eu espero que a gente saia delas dentro do rigor da lei, que ninguém tente pular de algum lado para cá ou para lá, fora das 4 linhas, como o presidente gostava de usar, o presidente Jair Bolsonaro. Seguimos acompanhando. Fernando, sempre muito bom começar a semana aqui com você, viu? Muito obrigada. Uma boa semana para você. Beijo grande e até segunda-feira. Obrigado, Thalita. Um abração para todo mundo e cuidado com a dengue, né? Que se puder se vacine, cuide em casa com água e porque está pegando pesado para todo mundo. Um abraço. Ajude a financiar este canal. Seja membro. Mande um Pix para canalfernandororta@gmail.com.